que Bom, nós temos aí? Eu vou falar de uma outra coisa totalmente no outro sentido, né? Essa semana a gente está aí na penúltima semana aí de maio, entrando na última semana de maio, né? E essa semana a gente teve um dia emblemático aí, que foi o dia 23 de maio. A gente, inclusive, tem uma avenida aqui em São Paulo, que é essa daí, a Avenida 23 de Maio. Então, só para falar um pouquinho da história dessa avenida, dessa data, essa coisa emblemática aí, né? Como hoje não dá para a gente ter o chat aí com as pessoas e perguntar se alguém sabe da onde veio, não sei o quê, eu vou me antecipando aqui. Em 1932, a gente tinha passado aí por um processo. Minha mãe ainda conta essas histórias que ela viveu nessa época, né? A gente teve ali um governo do Getúlio Vargas no começo do século passado, que foi um governo que o pessoal gostou muito, um governo que foi muito bom. E depois o Getúlio Vargas, ele ficou, se não me engano, foi 8 anos no poder, aí ele saiu, né? E tivemos outros presidentes, agora não me lembro a cronologia aí, mas o Vargas voltou depois de 8 ou 12 anos com um golpe militar, né? Ele teve o apoio dos militares e ele deu um golpe em cima de eleições que o Júlio Prestes tinha ganho, né? Um paulista, ele tinha ganho as eleições de 1930, e aí ele fez um golpe de Estado e assumiu novamente o governo. E o pessoal tinha ficado muito impressionado com a primeira gestão do Vargas, só que ele veio numa segunda gestão, meio que nem Hitler, assim, sabe? Só que não tão extremista. Mas aí ele veio com uma gestão ditatorial, e aí o pessoal não curtiu, o povo não curtiu essa história, principalmente porque apoiavam muito o movimento do Júlio Prestes, né? Teve a coluna Prestes, tudo, então o pessoal apoiava muito o movimento do Júlio Prestes. Então, em 1932, teve uma rebelião, né? Teve uma revolução mesmo, né? Armada, que o pessoal queria tirar o Getúlio Vargas do poder, e aí os militares foram para cima e acabaram que mataram 14 manifestantes em São Paulo, né, durante uma manifestação que teve contra o governo do Getúlio, e dentre esses 14 manifestantes que morreram, 4 foram identificados, que a gente conhece eles como o Martins, Miragaia e o Drauzio Camargo, né, que a gente tem aquela sigla MMDC que a gente estudou no colégio, né? E eles exigiam, na época, que a gente tivesse uma Constituição e que fosse um país mais democrático, né? Então, na verdade, esse dia 23 de maio foi o dia onde teve esse embate e esses 4 estudantes, 2 da faculdade de Direito e 2 da faculdade, que eu não me lembro, acho que era de Administração, eles acabaram morrendo e eles ficaram como um marco, né? A Revolução Armada mesmo começou no dia 9 de julho, que é outra data, outra avenida de São Paulo, e outra data importante aí que a gente acabou virando um feriado aqui em São Paulo também, que aí você tem o dia 23 de maio, que é o dia que os 4 jovens morreram, e aí você tem o dia 9 de julho, que é a data do início da Revolução Armada, né? Em homenagem, eles fizeram uma avenida aqui em São Paulo, que é a 23 de maio, que inicialmente era para ligar ali o Vale do Anhangabaú com o Parque do Ibirapuera, que já existia o Parque do Ibirapuera ali, já tinha aquela região onde o Marcelo estava mostrando ali que foi construído o obelisco. Inclusive, neste obelisco aí, estão os restos mortais dos 4 jovens, do Martins Miragaia e Drauzio Camargo, tá ali a sigla do lado do obelisco. E a 23 de maio
ela foi construída em cima de um córrego chamado Córrego Itororó, né, que não tem nada a ver com aquela musiquinha lá de roda que foi pro Itororó. Ah, não tem não? Foi no Itororó, beber água não é isso também não? Não, na verdade, essa musiquinha, ela tem uma outra história bem peculiar. Ela é da Batalha do Itororó, lá no Rio Grande do Sul, que faz parte da Batalha dos Farrapos, né? E ela tem uma analogia muito interessante, que fala assim, fui pro Itororó beber água, não achei uma morena que no Itororó deixei, né? O que ele está falando nisso daí? Eles foram até a Batalha do Itororó, porque tem o rio Itororó, lá no Rio Grande do Sul, durante a Batalha do Paraguai, o rio Itororó dividiu ali as forças armadas ali, eles tiveram uma batalha e morreu, se não me engano, cara, foi muita gente, tipo 1.300 pessoas de um lado e 1.800 do outro. Foi uma batalha bem sangrenta e que eles falam que foram no córrego beber água e não acharam, porque o córrego ele estava com muitos mortos, muito sangue, muita gente não podia beber água lá porque ele estava contaminado. E essa morena que ele foi procurar lá, na verdade, não é uma morena, é o comandante Moreno do Exército Paraguaio, que eles fazem essa alusão aí à presença desse cara. Tá, então, o córrego Itororó aqui de São Paulo não tinha a ver com o rio Itororó, que tem a ver com a Batalha dos Farrapos lá no Rio Grande do Sul. E aí foi construído essa avenida, né? E ela tem uma construção bastante interessante, né? Faltou verba, começaram a construíram um pedaço e tudo. Aí a gente tem aqueles viadutos que passam por cima da 23 de maio. Então, só um pouco da história da construção, já que a gente fala de tecnologia. Nessa época era para ter um túnel ali logo depois da Beneficência Portuguesa, onde você vê que a 23 de maio ela afunda, né? Você tem dois morros ali do lado da 23 de maio, quando passa bem embaixo do espigão da Paulista, ali na região da Bernardino de Campos. Então, eles acabaram desistindo dessa ideia do túnel e fizeram esse rebaixo com dois muros de arrimo do lado ali, para a avenida passar por baixo do espigão da Paulista e faz aquela descida já com aquele visual bonito para o obelisco que você mostrou aí, chegando no Parque do Ibirapuera. Então, essa é a primeira parte da construção. As pontes que vêm antes disso, vindo sentido centro-bairro, né? Você tem ali a ponte do viaduto Pedroso e você tem o viaduto Dona Paulina e Condessa de São Joaquim, né? Essas duas pontes, você pode olhar, quando você passa por ela, você vê que tem umas escadas que ligam ali a parte interna, né, que tem aquele gramadão bem largo no meio, e tem umas escadas que sobem ali. Bom, no viaduto Dona Paulina já existia o serviço funerário de São Paulo, que ficava ali, acho que até hoje está ali esse serviço funerário ainda atua ali no viaduto. Eu acho que está mesmo, Que é bem nessa região que você está mostrando aí, né? É o comecinho das obras aqui, da 23 de maio. Tá aí o viaduto Dona Paulina. Embaixo do viaduto Pedroso e do Condessa de São Joaquim, era para ser construído um metrô de superfície que ia por cima desse gramado, e as estações eram ligadas com essa parte superior aí. As estações eram em cima dos viadutos. Então, por isso que já fizeram esses viadutos com as escadas. Acabou que isso daí virou albergue, né? E hoje eu acho que está desocupado essa parte aí, eles desocuparam. E essa daí é a história da 23 de maio. Você queria comentar alguma coisa aí também, né, Marcelo? Sim, bacana a história. Eu não sabia de parte dessa história aí. Inclusive, parece que são dois rios, né? Ali do Espigão da Paulista para o centro era um, e do Espigão da Paulista em direção ao bairro era outro, né? Porque você tem duas quedas ali. Não sei qual era o Itororó, se eu queria para o centro ou se queria para Ibirapuera, né? Mas o Itororó, a 23 está bem em cima dele, ele fazia esse curso d'água, né? Mas eles são duas, eu acho que são dois, né? Um para um lado, outro para o outro. Aí tem que pesquisar depois. Então, depois vira Rio Anhangabaú, né? Porque você tem o Vale do Anhangabaú. Então seria isso.
Perfeito. Eles se juntam ali. Mas vamos continuar a história de onde o Chiesa tocou aqui no assunto, lá onde estão os corpos do MMDC. E essa estrutura, né, é o chamado obelisco do Ibirapuera, ele é um mausoléu, porque é onde estão os restos mortais deles, eles fazem um monumento, e isso se chama mausoléu. Uhum. Agora eu quero pegar o gancho aqui, falar do que é um mausoléu. Bem, só por curiosidade, esse obelisco tem 72 metros de altura e foi inaugurado justamente em 9 de julho, só que de 1955, 20 e poucos anos depois da Revolução Constitucionalista. Agora, o que é exatamente um mausoléu, que esse obelisco, né, faz parte, é um mausoléu? O mausoléu é uma tumba grandiosa, normalmente construída para uma pessoa importante. Agora, o interessante é de onde vem o nome mausoléu. Você sabe de onde vem esse nome? De onde criaram esse nome? Quem souber já põe no chat aí, embora seja gravado, eu quero saber se vocês descobriram antes, hein? 1, 2, 3. O da direita na foto é o mausoléu original. Por que ele tinha esse nome? Porque era do rei Mausolo. O rei Mausolo mandou construir essa estrutura para abrigar futuramente os seus restos mortais. Ele era um governador de uma província persa do século IV a.C. E aí o seu túmulo ficou conhecido como Mausoléu de Halicarnasso, que era a região na época, chamava-se Halicarnasso. Atualmente é a cidade de Bodrum, na Turquia. E esse mausoléu é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Que lindo! Então, essa é uma foto de uma reconstrução, de uma maquete, porque ele foi totalmente destruído ao longo da história. Só se tem desenhos, projetos, coisas que foram registradas sobre ele, mas não a construção em si, né? E nós temos outros mausoléus aqui. Temos um que é um mausoléu, e eu nem sabia, fiquei sabendo aqui na pesquisa, o Monumento à Independência, a foto à esquerda. Inclusive, este ano é o bicentenário da independência do Brasil, 1822-2022, e ali, perto do Museu do Ipiranga, tem esse monumento, e ali estão os restos mortais de Dom Pedro I. Estão ali em uma cripta abaixo desse monumento. Então, esse monumento é um mausoléu também. Tem mais gente ali, cara. Senão eu fui já visitar esse mausoléu embaixo. É bem bonito, viu, Marcelo? É um passeio que vale a pena. Se não me engano, Dom Pedro I, Dom Pedro II e... Oh, meu Deus, tem uma mulher lá agora, eu não sei se é a Maria Quitéria, quem que tá lá também. Tem mais, tem 2 ou 3 pessoas que estão lá, os restos mortais de 2 ou 3 pessoas. E é bem bonito lá. Preciso visitar. E vai ser reinaugurado, né, o Museu do Ipiranga, aqui este ano, no bicentenário, se eu não me engano, né? Então temos que visitar lá. Agora eu queria mais uma curiosidade, pegando o gancho aqui. Sabia que existe um outro tipo de monumento muito parecido, mas que tem o nome de cenotáfio? Agora você me pegou. Cenotáfio é um monumento em honra a uma pessoa, a um grupo de pessoas, mas elas não estão enterradas ali. Os restos mortais estão em outro lugar ou em um lugar desconhecido. Então chama-se, nesse caso, não mausoléu, mas cenotáfio. E aí nós temos 2 exemplos de cenotáfio. Nós temos um à esquerda, que fica em Whitehall, em Londres, e o outro é o cenotáfio que fica no Panteão da Inconfidência, em um museu em Ouro Preto, Minas Gerais. Que legal. É isso. Nós temos 2 exemplos aqui, um no Brasil e um em Londres, como cenotáfios. Quem vai em Washington, DC, lá nos Estados Unidos, vê cenotáfios que são em honra às vítimas, os soldados, né, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã. Lá onde tinha o World Trade Center, que foi destruído naquele atentado, tem também um cenotáfio com os nomes. Porque tem o nome de todo mundo, né? Que legal. Chama-se cenotáfio. Cara, as igrejas lá na Itália, você tem a igreja de São Paulo, a igreja de São Pedro, todas têm restos mortais dos apóstolos, e isso daí também tem uma história que valia a pena um dia também a gente falar, porque cada história dessa de
conseguir os restos mortais daquele apóstolo, trazer. Isso era uma coisa de espião, os caras conseguiam trazer em barcos e camuflado e não sei o quê. Então tem umas histórias muito legais para fazer a Constituição já com essa propriedade, né, de que a igreja vai ser uma igreja dedicada ao apóstolo São Paulo, ao São Pedro, e aí tem que trazer os restos para construir a igreja junto com para ter a história já totalmente consolidada, né? Sim, para ter um fundo ali, um motivo para ter aquela igreja ali, né? Muito legal. E eu tenho mais uma curiosidade do dia 23 de maio, que hoje a gente está puxando uma história, puxa outra. No dia 23 de maio também do ano 2000, foi instituído, sabe o que, Marcelo? Não, tem ideia não. 2000? O dia de 2000, exatamente. Foi instituído o Dia Mundial da Tartaruga. Da tartaruga. Essa data foi criada pelo American Tortoise Rescue, celebrada pela primeira vez em 23 de maio de 2000. A iniciativa se espalhou por todo o mundo, entre ONGs e grupos de proteção ambiental, e o objetivo dessa data é promover o conhecimento sobre as tartarugas. Então, você sabe que existe uma grande variedade de espécies de tartarugas, né? Você tem as tartarugas terrestres, conhecidas como jabutis, você tem as tartarugas de água doce e água salgada, e ainda tem aquelas que vivem em água e em terra, que são chamados de cágados, né? E além dessa data, a gente tem o Dia Mundial da Tartaruga Marinha, que é comemorado dia 16 de junho, né? No Brasil, o projeto Tamar, que foi fundado em 1980, ele luta pela preservação das tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Então, tá aí, dia 23 de maio, também, além de ter uma relação com a Revolução Constitucionalista de 32, é o Dia da Tartaruga. Muito bom. Sabia dessa não. Novidade. Sensacional.